Olá, pessoal! Vamos falar sobre o mal de Pote, ou tuberculose vertebral. O mal de Pote é uma manifestação extrapulmonar da tuberculose que ocorre o envolvimento da coluna vertebral. Existem outras manifestações extrapulmonares da tuberculose, mas o mal de Pote se refere a esta manifestação extrapulmonar da tuberculose relacionada especificamente à coluna vertebral. A tuberculose óssea foi identificada em múmias que datam 3.000 anos antes de Cristo e que já apresentavam deformidades na coluna, como demonstra a imagem lateral. Hipócrates e Galeno também fizeram relatos a respeito das deformidades da coluna vertebral associada a uma condição infecciosa prévia, como a etiologia. O mal de Pote, no entanto, só foi descrito em 1779 pelo cirurgião britânico chamado Percival Pote, que associou o quadro clínico de um paciente que apresentava abscesso vertebral, paraplegia e gibosidade da coluna inserido num contexto clínico de tuberculose. Eu digo contexto clínico de tuberculose porque a tuberculose, na verdade, ela só foi descrita por Robert Koch em 1882. Então, Pote, ele descreveu essa tríade vertebral associado com um quadro clínico que, na verdade, era tuberculose, mas essa doença ainda não tinha sido descrita. Com relação à incidência, a Organização Mundial de Saúde prevê que a tuberculose é uma enfermidade muito comum em países em desenvolvimento. Acomete pacientes de qualquer idade, a maioria imunodeprimido ou imunossuprimido. Nas regiões onde a tuberculose é endêmica, ocorre mais acometimento em crianças e adultos jovens, e em regiões não endêmicas, costuma acometer adultos de meia idade. Cerca de 10% dos tuberculosos têm um acometimento extrapulmonar do tipo ósseo, e a coluna é o principal local onde a tuberculose óssea se instala. E perfaz 1 a 2% dos casos totais de tuberculose. Em áreas endêmicas, o mal de Pote é a causa mais comum de osteomielite vertebral. E em outros locais, onde não é endêmico, Staphylococcus é o maior causador de osteomielite vertebral. Não há diferença nas incidências entre gêneros do mal de Pote, e com relação à instalação na coluna, o local de preferência é a coluna tóraco-lombar. Com relação à etiologia, ocorre inicialmente uma infecção pelo Mycobacterium tuberculosis e posteriormente a instalação nos pulmões, onde ele desenvolve a doença local. Ocorre uma inflamação local com granulomas, que é o tecido de reparação, e macrófagos epitelioides e gigantócitos de Langhans, que na verdade são macrófagos diferenciados. E BAR, que é bacilo álcool ácido resistente. Posteriormente ocorre uma implantação de focos metásticos em diversas partes do organismo e uma resposta imunológica referente a isso, com linfócitos B, que é o CD8, e linfócitos T, que é o CD4, mais o interferon gama. Em geral, essa resposta suprime a infecção. Não ocorrendo a supressão pelo sistema imune, ocorre a tuberculose vertebral. As alterações vertebrais identificadas em exames de imagem surgem em média 5 meses após o acometimento ósseo. A lesão pode desencadear uma cifose, sendo que é a principal causa de gibosidade na infância. Aqui eu trouxe a imagem, então, do que é o abscesso no mal de Pote, o abscesso vertebral. Com relação à classificação, alguns autores dividem a doença em 3 padrões conforme o envolvimento vertebral. Então, nós temos o tipo paradiscal, o tipo anterior e o tipo central. O paradiscal
o micro-organismo se implanta na metáfise vertebral, erodindo a lâmina, levando ao estreitamento do espaço discal. Esse tipo paradiscal ocorre em 50% dos casos. O tipo anterior, a lesão ocorre abaixo do ligamento longitudinal anterior, elevando o periósteo e causando desvascularização. Este processo é responsável pela formação da necrose óssea e dos abscessos. Por isso que na figura anterior nós podemos observar esse abscesso, que é principalmente causado por esse tipo anterior. E também temos o tipo central, que é o pior tipo de lesão, porque acomete toda a vértebra, levando mais frequentemente à instabilidade da coluna. Com relação às manifestações clínicas, nós temos um quadro clínico inicial e um quadro clínico tardio. O quadro clínico inicial, ele nem sempre é percebido, ele nem sempre é diagnosticado. Os pacientes apresentam como sintoma principal a dor, relacionada à deambulação e à mudança de posição. Outros sintomas também associados é febre, perda de peso, mal-estar, fraqueza, suores noturnos e dores pelo corpo, que na verdade também são sintomas típicos da tuberculose. Já o quadro clínico final ou quadro clínico tardio envolve dor nas costas, perda da lordose lombar, dor à percussão na coluna, deformidade espinhal, paralisia, espasmos dos músculos espinhais, limitação dos movimentos e sinal de Kernick positivo. Nesse quadro clínico tardio, as gibosidades já estão definidas, as deformidades na coluna já estão definidas. Aqui, então, eu trouxe a imagem, né, de um raio-x e uma tomografia, e também a imagem de uma avaliação que pode ser feita clinicamente. Então, no raio-x, a gente observa uma deformidade da coluna muito importante, né? Aqui na tomografia é possível observar a formação do abscesso vertebral e também deformidade da vértebra. E aqui, na avaliação do paciente, já é possível observar essa deformidade da coluna, que é visível até mesmo sem raio-x, embora, claro, que para comprovar e para poder se fazer uma avaliação criteriosa, o exame de imagem é fundamental. O diagnóstico, então, ele é clínico, laboratorial e imaginológico. Quanto mais precoce for o diagnóstico, menores são as chances de desenvolver as complicações, né, como cifose, estenose do canal vertebral e o déficit neurológico permanente. No entanto, o atraso no diagnóstico é bem comum e muitas vezes está associado a uma ausência da moléstia pulmonar em curso, né? A média de atraso é de 5 meses. Às vezes o paciente não tem mais os sintomas pulmonares e tem os sintomas vertebrais. O padrão ouro para o diagnóstico do mal de Pote é a ressonância nuclear magnética, juntamente com a biópsia guiada por tomografia computadorizada. É bem importante compreender a diferença do diagnóstico diferencial. Existem vários diagnósticos diferenciais e que podem atrasar o correto diagnóstico do mal de Pote, que está relacionado à doença de Scheuermann, neoplasias, sarcoidoses, infecções piogênicas ou fúngicas e lesão raquimedular. Com relação ao tratamento, ele é dividido em medicamentoso e cirúrgico. O tratamento medicamentoso envolve a quimioterapia, combinação de várias medicações, num protocolo curto, que é o protocolo de 6 meses, ou protocolo longo, que é o protocolo de 18 meses. O tratamento cirúrgico ele é realizado quando ocorre a cifose severa ou quando a doença está ativa e é necessário fazer uma limpeza, uma drenagem da vértebra.
sintomas de compressão medular, disfunção pulmonar progressiva e falha na quimioterapia isolada. Com relação ao prognóstico, então, num estudo com 43 pacientes na Índia, vários fatores determinaram um prognóstico, principalmente relacionados à força muscular, score de paraplegia, potenciais evocados sensorial e motor. Então, pacientes com perda de força leve têm maiores chances de reabilitação completa das sequelas. As sequelas observadas com maior frequência são a paraplegia ou tetraplegia, o déficit neurológico e dissociação atlanto-axial. No entanto, esses pacientes apresentam uma chance de recuperação de 70% a 95%. E a principal deformidade encontrada é a deformidade permanente da coluna. Pessoal, deixo aqui algumas referências. Agradeço a atenção de todos.